Leave her tan, cold iron collar under the mud we crawl. O ano é 330 a.C. e por um instante parece que a história está chegando ao fim de uma civilização inteira. O céu se ilumina em chamas violentas enquanto Persépolis, uma das cidades mais grandiosas já construídas pelo homem, é consumida pelo fogo. Não é uma batalha, não é um acidente, é uma decisão. Um jovem conquistador observa tudo queimar, acreditando que acabou de apagar um império da existência. O ouro escorre como líquido entre as pedras. As colunas desmoronam como se o próprio tempo estivesse cedendo. Soldados saqueiam, riem, celebram, porque para eles, aquilo não é apenas uma vitória, é o fim definitivo da Pérsia. É assim que impérios desaparecem. Pelo menos, é isso que todos acreditavam. Mas escondido no meio daquela destruição, havia algo invisível acontecendo. Algo que nenhum exército, nenhuma espada, nenhum conquistador conseguiria prever. Porque naquela noite, a Pérsia não estava morrendo. Ela estava aprendendo a sobreviver de uma forma que o mundo nunca tinha visto antes. A história nos ensina a reconhecer padrões. Impérios nascem, crescem, dominam e inevitavelmente caem. Os assírios desapareceram como se nunca tivessem existido. Os babilônios se dissolveram no tempo. Até Roma, que por séculos parecia invencível, se fragmentou até virar apenas uma memória distante. Esse ciclo se repete tantas vezes que parece uma regra inquebrável. O poder enfraquece, a identidade se perde, os vencedores substituem os derrotados. Sempre foi assim. Sempre. Até deixar de ser. Porque no meio desse padrão previsível, existia uma exceção silenciosa, uma civilização que se recusava a desaparecer. A Pérsia, o atual Irã, não seguia as regras. Ela não apenas sobrevivia às invasões, ela absorvia quem a invadia. Não apenas resistia à conquista, ela transformava seus conquistadores em parte dela. E por mais de 5.000 anos, continuou existindo em uma das regiões mais instáveis e disputadas do planeta. Isso quebra a lógica da história, porque a pergunta deixa de ser como ela venceu e passa a ser como ela sobreviveu a todas as vezes em que perdeu. Muito antes de nomes como Grécia e Roma dominarem os livros, o Planalto iraniano já era um lugar moldado por pressão constante. Aquela não era uma terra isolada, protegida, distante dos conflitos. Era o oposto disso. Um território aberto, exposto, onde diferentes povos se encontravam e colidiam. Civilizações como Elam surgiram ali em meio a negociações, guerras e adaptações contínuas com a Mesopotâmia. Nada era estável, nada era garantido. Sobreviver não era uma opção, era uma necessidade absoluta. E com o tempo, algo começou a se formar ali. Não apenas uma cultura, mas uma forma de pensar, uma compreensão profunda de que identidade não poderia depender apenas de território. Então vieram as migrações. Povos indo-europeus chegaram trazendo novas línguas, novas crenças, uma nova visão de mundo. Eles se chamavam de arianos, nobres, e deram esse nome à terra onde se estabeleceram. Com os séculos, esse nome evoluiu até se tornar Irã. Mas o mais importante não era o nome, era o que representava. A ideia de que aquela identidade precisava ser preservada a qualquer custo. E quando uma civilização passa a acreditar nisso, ela não deixa de ser apenas um lugar no mapa. Ela se torna algo muito mais difícil de destruir. Mas identidade sozinha não sustenta um império. Ela precisa de propósito, de significado, de um motivo real para resistir. E esse motivo surgiu na forma de uma ideia que mudaria tudo. O zoroastrismo não trouxe apenas uma religião. Ele mudou a forma como as pessoas entendiam a existência. O mundo deixou de ser um ciclo repetitivo e passou a ser um campo de batalha. Uma guerra constante entre verdade e caos, entre luz e escuridão. E viver dentro dessa lógica significava escolher um lado. Ser iraniano não era apenas nascer em um território, era defender uma causa. E crenças assim sobrevivem a qualquer império.
Quando Ciro o Grande chegou ao poder no século VI a.C., essa identidade já estava profundamente enraizada. Mas ele enxergou algo que quase nenhum conquistador na história conseguiu enxergar. Impérios não se sustentam apenas pela força, eles se sustentam pelas pessoas. Em vez de governar pelo medo, ele governou pela integração. Povos conquistados não eram destruídos, eram incorporados. Suas culturas eram respeitadas, seus líderes muitas vezes permaneciam no poder. Era uma estratégia quase contraintuitiva, mas extremamente eficaz. Em vez de gerar revolta, ele criava pertencimento. O Império Aquemênida cresceu não só em território, mas em estabilidade. Mas nenhum sistema é perfeito. Com o crescimento vieram também as fragilidades. O império ficou grande demais, complexo demais, difícil demais de controlar. E então veio Alexandre. Jovem, ambicioso e movido por algo que ia além da simples conquista, Alexandre da Macedônia não queria apenas derrotar a Pérsia, ele queria substituí-la. Suas campanhas foram rápidas, brutais, implacáveis. Cidades caíram uma após a outra, exércitos foram destruídos, e quando ele finalmente chegou a Persépolis, fez algo que não era necessário, mas era simbólico. Ele incendiou a cidade. Para ele, aquilo era o fim. A Pérsia havia acabado. Mas a história estava prestes a tomar um rumo inesperado, porque em vez de desaparecer, a Pérsia começou a transformar o próprio Alexandre. Ele passou a adotar costumes persas, vestia-se como um rei persa, integrava nobres persas ao seu governo. Aquilo que ele tentou destruir começou a moldá-lo. E após sua morte, seus sucessores continuaram exatamente o mesmo processo. Ele venceu a guerra, mas perdeu o controle do que veio depois. E é aqui que o padrão se revela. Séculos depois, os partas surgiram e expulsaram a influência grega, restaurando o poder iraniano. Eles enfrentaram Roma, não uma, mas várias vezes, e resistiram a uma das maiores forças militares da história. Mais uma vez, o Irã não era um vestígio do passado, era uma potência viva. E então, tudo desmoronou de novo. No século VII, exércitos árabes avançaram com uma velocidade impressionante. O Império Sassânida caiu, o rei foi morto, o zoroastrismo perdeu espaço, o islamismo tomou conta. Para qualquer outra civilização, esse seria o fim definitivo. Uma substituição completa, uma nova identidade imposta. Mas o Irã não desapareceu. Algo mais silencioso começou a acontecer. Administradores persas se tornaram essenciais no novo sistema. Intelectuais persas moldaram a base cultural e científica do mundo islâmico. Poetas persas deram voz, emoção e profundidade à nova civilização. Os conquistadores dominaram o território, mas não conseguiram apagar sua essência. Sem perceber, passaram a fazer parte dela. E então vieram os mongóis. No século XIII, a destruição atingiu um nível quase inimaginável. Cidades inteiras foram apagadas do mapa. Populações foram exterminadas. Sistemas de sobrevivência foram destruídos em questão de dias. Se existiu um momento em que o Irã deveria ter desaparecido da história, foi esse. Mas mais uma vez, o padrão se repetiu. Em poucas gerações, os próprios mongóis começaram a se transformar. Converteram-se ao islamismo, adotaram sistemas administrativos persas, passaram a falar persa, financiaram arte e cultura persa. Os invasores não apenas ocuparam o território, eles se tornaram parte dele. E isso aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Com Tamerlão, com outras dinastias, sempre o mesmo ciclo: conquista, destruição, absorção. Isso não era sorte, não era acaso, era um mecanismo. O Irã desenvolveu algo raríssimo na história da humanidade, uma espécie de gravidade cultural, uma força invisível capaz de atrair até mesmo aqueles que tentavam destruí-lo. Uma civilização que entendeu algo que a maioria dos impérios nunca aprende. Sobreviver não é evitar a derrota, é controlar o que acontece depois dela. Quando o Império Safávida surgiu no século XVI, o Irã já não estava apenas resistindo, estava se reinventando. Ao estabelecer o islamismo xiita como religião oficial, criou uma identidade única, diferente de seus vizinhos,
fortalecendo sua continuidade em um mundo em constante transformação. E mesmo na era moderna, o padrão continuou. Interferências estrangeiras, mudanças de território, revoluções. Em 1935, o país pediu oficialmente para ser chamado de Irã, em vez de Pérsia, não para apagar o passado, mas para reafirmar sua continuidade, para deixar claro ao mundo: essa civilização ainda está viva. E então fica a pergunta: como uma civilização sobrevive por mais de 5.000 anos em um dos lugares mais disputados da Terra? Como resiste a tantas invasões sem perder sua identidade? A resposta não está em exércitos, nem em fronteiras, nem em governantes. Está na capacidade de transformar derrota em absorção, de transformar inimigos em parte da própria história, de sobreviver não apenas aos adversários, mas ao tempo. Porque no fim, a maioria dos impérios tenta controlar o mundo ao seu redor. O Irã fez algo diferente. Ele aprendeu a moldar o mundo que tentou controlá-lo. E talvez